Pessoal, tá? Pessoal, vocês estão vendo a tela do Alexandre Fornes com nitidez? Sim ou não? Pessoal, vendo a tela, ok. Meu jovem Alexandre, o senhor fica à vontade, tá? Já apresente para eles. Diga de onde é, como chegou, se tem experiência ou não, o número do pezinho e o grupo sanguíneo. E comece sua apresentação com calma, tranquilidade, serenidade. Eu estarei aqui. Eu vou desligar o meu microfone, tá, jovem? Tá, João, tá bom. Valeu, meu garotão. Tô te ouvindo aqui. Um abraço, até já. Até já. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de vocês estarem me ouvindo. Mister, muito obrigado aí por ter me convidado. Ah, meu nome é Alexandre, eu sou um entusiasta, né, do mercado financeiro, apaixonado por gráficos, e o Mister foi meu primeiro mentor, onde eu aprendi bastante coisa com ele, na parte de price action, e entendendo que o mercado ele vai se modificando, ele vai se adequando, eu fui também estudar outras coisas. Estudei a parte agora de SMC, a parte de Elliott, Wyckoff. Então, eu tenho estudado várias outras coisas, né? Só que assim, todas elas chegam no mesmo lugar. Isso que é o mais legal, né? E, e aí, muitas vezes eu ficava com dúvida em algumas coisas que eram faladas e eu estou tentando montar materiais justamente para poder passar para vocês também tentarem se entender e se desenvolver. Hoje, eu estou atuando no mercado, estou tendo uma certa constância, né? E eu sempre falo que a gente nunca pode parar de estudar, né? Então, a gente tem que estar sempre estudando. Então, eu desenvolvi essa apresentação para vocês, que é justamente falar um pouquinho sobre o que o Miser fala, que é o triple screen, associado ao SMC, com estratégicas práticas para traders, porque geralmente as pessoas não entendem muito bem o que é o triple screen, né? Os múltiplos time frames, para onde que eu devo ir, né? Os fractais de mercados, e aí isso começa a virar um trambolho, assim. Você fala, poxa, mas para onde que eu tô? O Mister está falando do semanal, depois fala diário, depois fala dos 10 minutos, para onde que eu vou, né? Então, às vezes, isso acaba se tornando alguns empecilhos na nossa vida, né? Mas o que eu quero fazer é tentar facilitar isso para todos vocês. Então, vamos lá. Eu fiz aqui um método simples, né, e eficaz para ler o mercado com mais clarezas e tomar decisões de entrada com maior confiança, tá? Há 30 dias eu criei meu canal no Instagram e no TikTok, então chama-se Panda Invest 9, né? Quem quiser já ir lá e curtir, já me seguir, vai ser um prazer, né? Então, vamos lá. Por que os traders perdem consistência? Tá? Muitos traders operam olhando apenas o gráfico, sem entender o contexto maior do mercado. Isso gera entradas prematuras, stops mal posicionados e frustrações constantes. A falta de estrutura e contexto leva a decisões emocionais. Você entra numa correção achando que é tendência, ou perde o movimento esperando confirmações demais. O método triple screen resolve isso. Organiza a sua leitura em 3 níveis de tempo, do maior para o menor, dando clareza sobre onde você está no mercado e quando entrar. Então, geralmente as pessoas olham no micro e quer achar um ponto de entrada lá para poder fazer o seu trade. Só que não está vendo aonde que está a tendência principal, a tendência macro, né? Para onde está indo essa tendência macro. Então é muito importante que vocês, antes de tomar decisão, se vai comprar, se vai vender, se não vai fazer nada, vocês entendam onde estão a tendência. Né? E aí, o que a gente sempre fala, o contexto que é o macro é o rei, é para lá que nós temos que ir. Né? Então, triple screen é uma frase. O triple screen organiza a sua análise em 3 camadas de tempos progressivas. Enquanto os conceitos de price actions e SMC, né, que é a estrutura de mercado, order blocks, FGV,
ajudam a identificar onde o dinheiro institucional está posicionado em cada tela. Então, é o seguinte, leia a tendência no gráfico maior, identifique a direção dominante. Então, no time frame maior, né, que geralmente é de ou mensal, ou semanal, ou diário, você vai identificar o quê? Para onde está indo, se está subindo, se está descendo, se está de lado. Né? Se está subindo, né, você vai procurar por compras. Então, baseado nisso, você vai para um time frame, num outro time frame, né, e encontra zonas de valor no intermediário, onde você vai buscar correções e regiões institucionais, como o Fair Value Gap, como o Order Block, alguma outra coisa relacionada a isso. E, no time frame menor, são os gatilhos de entrada, aonde você vai entrar, né, quando alinhar esse fluxo para seguir a tendência maior. Pessoal, tudo está tranquilo por enquanto? Se tiver qualquer dúvida, por favor, faça no chat, tá? Eu estou acompanhando o chat. Vamos lá. Escolhendo os seus 3 time frames. Tela 1, time frame maior, que é a direção. Use um gráfico 4 a 5 vezes maior do que o seu operacional. Time frame intermediário. Use o gráfico de 3 a 5 vezes maior do que o menor. Aqui você mapeia correções, order blocks, FGVs e as zonas onde as instituições deixam rastros. E o time frame menor, que é o gatilho, né, é o teu gráfico operacional, que é exemplo, M1, M5, M15. Aqui você espera o gatilho de entrada, uma quebra de estrutura interna, rejeição, né, dentro da zona mapeada. Tá? Muito bem. Então, qual é a sugestão dos melhores time frames? Né? Porque muita gente pergunta, poxa, mas o que eu devo fazer? Onde que eu devo fazer? E aí a pergunta que né, que estilo de trader você é? Né? Então, vamos lá. Tela 1 maior. Tela 1 maior. É a tendência, o contexto que define o lado. Para onde você vai? Tela 2 é a correção. Zona onde esperar. E tela 3 é a parte menor, é o gatilho execução. Muito bem. Position trade. Semanas e meses esse trade. Tá? Não adianta você estar posicionado no position trade, entrar na operação e falar, meu Deus do céu, já vai acontecer. Não, vai demorar. Então, para isso, você tem a tela 1, que é o conceito maior, digamos assim, onde o contexto é o mensal. A tela 2, né, que é onde você vai ter os orders blocks, onde você vai ver o FGV, é o quê? O semanal. E você vai fazer a entrada no diário. Tá? Quando a gente fala maior, mensal, são para ativos mais, assim, recentes. Ativos, por exemplo, maiores, que são, assim, são muito antigos, é bom você até aumentar o mensal para 3 meses, 6 meses, entendeu? 6 meses, 12 meses, para quê? Pra você pegar o contexto todo dele, tá? Swing trade, né? Swing trade. São dias e semanas. O que você vai fazer? Você vai analisar o contexto no semanal, você vai verificar as correções, as zonas no diário, e seu gatilho de execução vai ser no 4 horas ou no de 1 hora, se você gostar mais de alguma coisa mais ativa. Day trade. O day trade acontece justamente, geralmente, no mesmo dia, né? Então, são minutos, pode ser horas, pode ser... Acontece e fecha no mesmo dia, geralmente. Tá? Então, o que você usa? O diário para você ver a tendência, 1 hora para você ver as correções
e os 5 minutos para você atuar lá dentro. E você também tem o modelo, né, que, por exemplo, é um pouco mais lento, digamos assim, no day trade. Você usa 4 horas como a tela principal, né, 1 hora para fazer a tela média, né, suas zonas, os seus orders blocks, e a execução em 15 minutos. Ele é mais lento do que o de 5 minutos, né? Mas também te dá uma certa assertividade. E você tem, por último, o scalp, né, que é segundos e minutos, mais usados, né, e é bastante realista, né, na tela de 1 hora para fazer onde nós estamos, tela 2, 15 minutos, e aí você usa o de 1 minuto ou 2 minutos, porque às vezes 1 minuto tem muito ruído. Então, às vezes, você usa de 2 e 3 minutos, né? Se você quiser menos ruídos. Então, você pode perceber que aqui sempre vai ter 3 ou 4 vezes maiores, entendeu? Muito bem. Então, vamos lá. Tela 1. O que olhar no time frame maior? Tá? Identifique a tendência dominante. Pessoal, isso aqui é ouro. Tá? Para onde está indo o teu gráfico? Você vai ver topos e fundos estão subindo ou descendo, estruturas claras, está acontecendo rompimento de máximas e mínimas, que a gente chama aqui de pivô, boss, né? Trace suportes e resistências, evite que os mercados laterais sem direções, entendeu? Foque no que tem, não está com direção. Então, vou pegar aqui, ó, um exemplo prático, tá? O ativo aqui, ó, está fazendo topos e fundos ascendentes, está uma tendência de alta confirmada, né? O que você vai buscar aqui? Você vai buscar compras. Quando? Quando você tiver a oportunidade de ter um throwback aqui, né? E subir. Né? Então, o objetivo aqui não é entrar, mas sim entender a direção. Você está surfando a onda ou contra ela? Essa tela define seu viés. É aqui que você vai começar a olhar e falar, peraí, para onde eu vou? Né? Mas, Alexandre, posso operar contra a tendência? Eu acho que você pode, porém, não deve. Ainda mais se você está começando. Se você não quer, né, perder dinheiro, você foca em falar assim, tipo, vou esperar compra. Tenha paciência. Né? O dinheiro sai da mão dos impacientes para os pacientes. Então, se você está numa tendência de alta, não vai buscar por compra. Né? Porque é muito mais fácil você nadar a favor da correnteza do que contra ela. Né? Muito bem. Na tela 2, o que olhar no time frame intermediário? Então, você vai verificar a tendência do intermediário, verificar se o time frame intermediário está de acordo com o time frame maior ou corrigindo, né? Traçar a Fibonacci para entender se o preço está barato ou caro, né? Identificar os orders blocks, se são regiões de forças institucionais, a última vela de alta antes de uma queda forte, ou a última vela de baixa antes de uma alta forte. Ali que os grandes players entram, né? Mas Alexandre, não sei o que é o order block, não tem problema. Isso aí você vai aprender, né? Marque os FGVs, que são os desequilíbrios, né? É o vazio no gráfico, né? Que acontece com o desbalanceamento. Né? O preço tende a voltar para preencher esses vazios, então você tem que saber disso. Né? Mapeie as correções. Após um impulso forte na direção da tendência maior, o preço corrige. Procure por mudanças de caráter, onde o preço para de fazer novas máximas. Né? Então, quer dizer, isso é muito importante você olhar no time frame intermediário. O que olhar no time frame menor? Né? Então, você já sabe agora a direção da tela maior, você já mapeou as zonas de interesses da tela intermediária, e agora falta um gatilho para entrar. Quais são os gatilhos, né, válidos? Uma quebra de estrutura interna, né? Através de um boss, de um choque, de um boss, né? Ou uma rejeição clara de uma resistência através de um order block, um FGV, formação de topo e fundo duplo com rompimento, um engolfo de velas, né? Então,
tudo isso faz parte de gatilhos que você vai entrar, né? E nunca entre sem gatilho. Espere o preço chegar na zona, né? E veja a confirmação. E faça assim, olha, o preço vai falar, pode ir. Na hora que ele falar, pode ir, aí você consegue entrar, né, no fluxo, tá? Muito bem. Então, o fluxo completo que a gente coloca, direção, zona, gatilho e risco, né? Então, direção, time frame maior, define o viés. A zona, se você mapeia os order blocks, FGVs. Gatilho menor, né? Gatilho, menor time frame com confirmação de entrada. E o risco, stop abaixo da zona, né? Alvo em próximo do nível. E aqui eu sempre falo que buscar por riscos que sejam 3 para 1. Né? Toda vez que você aposta 1, você vai tentar ganhar 3. Né? Por quê? Porque a partir do momento que você tem um risco de 3 para 1, você não precisa ser tão assertivo, né, nas suas operações. Vamos dar um exemplo aqui claro. Se você, de 10 operações, você erra 7, né? Você apostou 1, tá? Você perdeu 7. Se nas 3 que você acertou, você ganhou 3, você fica com 9. Então, quer dizer, você acertando 30%, você já fica positivo. Tá? Então, esse método é um método completo para cada etapa. Tá? Pular qualquer uma dessas etapas aumenta drasticamente seu risco de erro. A disciplina está em seguir a sequência, mesmo quando o mercado parece óbvio. Né? Então, aqui tem um checklist. Tá? Aqui você tem tendência confirmada, né, no maior time frame. Então, você vai lá, a estrutura clara de topos e fundos, na direção esperada, traçou suporte e resistência, sabe onde estão para onde está indo a tendência. Né? Segundo, zona de valor. Então, você está lá, traçou Fibonacci, canais de tendências, cunha, POC, order block, FGV, entendeu? Tem bastante coisa para você traçar lá no intermediário. E aí, gatilhos visíveis no time frame maior, BOS, choque, rejeição de padrão, reversão confirmada, alinhamento de fluxo, teoria de Dow, quer dizer, tem um monte de coisa que você vai ver aqui de gatilhos que você pode estar verificando. Tá? Então, risco retorno de 1 para 3, e se você está calmo e focado, sem pressa, né, sem o FOMO, né, que chama-se Fear of Missing Out, quer dizer, ficar fora da operação. Puta, eu não posso ficar fora, vou comprar no topo. Aí é aí que você dança. Né? Então, não dá um ser emocional. Se qualquer item estiver em branco ou incerto, não entre. Aguarda o próximo setup. Paciência é a parte do método. Tá? Então, erros comuns que você tem que costumar evitá-los. Entrar sem confiança, né? Entrar sem confirmar a tendência maior. Você compra numa correção de baixa porque está barato. Resultado, leve stop. Então, sempre confirme o viés no time frame maior. Usar time frame muito próximos, né? M5, M10, M15, são quase iguais, você perde contexto. Use proporções de 4, 3, 4, 5 vezes entre telas. Mapear zona, não esperar gatilhos. Então, o preço chega no order block e você entra imediatamente. E ele continua caindo. Porque às vezes você vai lá, mapeia, fala, não, aqui tem um order block lindo, maravilhoso. Só que o preço, o mercado é soberano. Ele vai lá e rompe. Né? Então, espera a confirmação, espera fazer a inversão de fluxo, né? Ignorar o risco retorno, né? Exija sempre um mínimo de 1 para 3 em todas as operações. Tá? É bom deixar claro que o triple screen ele não elimina perdas, ele se torna menor, né? Mais controláveis e menos frequentes. A disciplina de seguir de 3 telas é o que separa a consistência da sorte. Tá? Então, os próximos passos. Né? Agora que você conhece o método, o desafio é incorporar na tua rotina. Né? Ações imediatas. Escolha um par de ativo,
defina os três time frames que você gostaria de trabalhar, marque 5 setups completos, anote o que funcionou e o que falhou, e depois opere em conta demo por 30 dias. A consistência vem da repetição consistente, não pule etapas. Respeite o método e ele vai te recompensar com clareza. E é isso, né? Obrigado, né? Opa, estamos aí. Estamos aí. Pessoal, perguntas, por gentileza, para o nosso estimado Alexandre Fornes. Por gentileza, meu garotão, as perguntas aí para vocês. Pessoal, ele está disposto a responder as dúvidas. Ele vai fazer um exemplo no gráfico, vai dar uma mostrada. Vai mostrar um gráfico para nós, mãe? Vou mostrar para vocês um pouquinho, vai. Vou mostrar aqui, ó. Vou Olha mostrar aí, ouro. galera. Ele vai mostrar para nós, então, ao vivo aí. Vão perguntando, vão questionando. Tá? Vocês entenderam o processo, é bem interessante, altamente eficiente, tá? Basta respeitar aí o sistema, que é poderoso. Continua aí, Alexandre. Estou por aqui. Olha no lance. Estão vendo minha tela aí? Sim. Estão vendo minha tela? Vai ter que dar um zoom aí no teu gráfico, tá em branco e azul, o mais próximo possível, ou que tu desenhar seja grande. Sim, beleza. Então, estou vendo minha tela. Pessoal, o que está acontecendo aqui no ouro, né? No ouro não tem dúvida, né? Nós estamos aqui numa tendência o que clara de alta, né? Vamos lá. Temos uma tendência de alta no diário, certo? Aqui nós temos topos e fundos. Aqui fez que a gente chama de BOS, né? Para o SMC, ou quebra de pivô, né? Então, aqui está numa tendência de alta. Aqui nós temos outro BOS, né? Então, o que acontece? O que eu vou procurar? Eu vou procurar, né, por vendas. Aliás, por compra, né? Se está na tendência de alta, eu vou procurar por compra. Não adianta eu simplesmente querer comprar aqui, né? Então, o que aconteceu agora? Ele teve uma bela de uma retração, excelente, né? Olha só, se você pegar aqui a Fibonacci, olha, ele veio corrigir aqui, quase aqui embaixo, no 78, bateu e subiu, né? Então, poxa vida, que interessante, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, né? E vou traçar aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, aqui. Aqui tem um suporte e resistência. Aqui tem suporte e resistência. Né? Aqui, ó. Né? Ou por que tem suporte e resistência? Porque aqui fez a virada e aqui também fez virada. Né? Então, aqui fez uma virada e aqui, ó, pode perceber, fez uma virada, bateu, subiu. Né? Então, a gente começa a traçar suportes e resistências. Aqui em cima, com certeza, tem uma virada, porque, né? Então, eu tracei aqui para entender onde que eu estou, né? Para onde que está indo o preço, né? Então, o preço subiu, retraiu, e agora? Né? Pela teoria de Down. O que a teoria de Down fala? Né? Você tem a primária, tem a secundária, e vai ter a primária de novo. Então, com certeza, né, ele pode subir. Se ele vai parar aqui, se ele vai romper esse topo, a gente não sabe. Mas que ele vai voltar, vai voltar. Né? Muito bem. Então, no contexto, né, a gente pode verificar que talvez ele possa vir até pelo menos aqui uns 50%, até uns 60%, né? Pode chegar aqui, né, entre 61 e 78%. Então, sim, com certeza ele deve fazer essa caminhada, né? E a gente deve estar o quê? Procurando compra para chegar lá, né? Então, aí eu vou voltar aqui de uma hora, né? E vou ver dentro, né, do que eu tenho aqui, né? Opa, olha só. Aqui em cima tem o Fair Value Gap, né? Baixo. O que mais temos aqui? Deixa eu ver aqui.
Dentro dessa estrutura aqui, ó, vamos traçar essa estrutura, vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui, ó, né? Aqui tem uma área de demanda aqui, né? Que pode ser uma área de demanda, tá? Então, aqui são dois pontos que pode vir, o preço pode vir parar aqui, né? Então, você já começa a analisar para onde mais ou menos o mercado pode vir, né? E o que aconteceu agora? Se você traçar aqui a tua tendência de baixa, olha só, nós temos aqui uma tendência de baixa, né? Que acabou de ser o quê? Rompida, né? Ele foi rompida essa tendência de baixa, né? Opa, que interessante. Então, o que eu estava esperando, né? Quando ele rompeu essa tendência de baixa, que ele viesse justamente, né? Se você olhar aqui, ó, ele rompeu aqui também o topo anterior, que ele fez exatamente o que a gente chama de choque. Então eu falei, poxa vida, o que acontece? O ouro estava descendo, estava descendo, estava descendo, chegou numa zona, né, onde ele fez o que a gente chama de onda 1, né, rompeu o topo aqui, eu falei, interessante, né, tracei uma Fibonacci aqui, esperei o preço chegar nos 50%, né, abaixei um pouquinho mais o fluxo de 5 minutos. O que ele fez? Ele fez um outro choque aqui, tá? Bateu o choque aqui. Fez um outro choquezinho aqui, quebrou a estrutura, corrigiu, entrei comprado e estou surfando agora exatamente isso aqui. Tá? Então, comprei hoje o dólar aqui. Ó, tá? E estou surfando essa estrutura aqui. Para onde? Para chegar exatamente nessa região ou nessa região. Né? Vai acontecer? É possível, possivelmente. Né? Não podemos ter certeza. Só que uma operação dessa, quando você coloca uma operação dessa, tá? Só para vocês entenderem, nós estamos falando aqui, ó, de comprar nessa região. Você pode botar uma stop aqui, né? Para surfar até aqui, pelo menos, tá? Já dá 5 para 1, tá? Ah, mas eu quero voltar a ser mais conservador, vou botar aqui embaixo. Ah, tá bom. Então você pode surfar até lá em cima. E vai dar exatamente no 2,66. Ó, quase 3 para 1, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como que eu faço um pouquinho da análise, né, de como que eu faço análise, né? E aí, Mister, o que a gente pode, de repente, fazer, né, que a gente poderia pensar é fazer replays para justamente o pessoal, né, começar a falar se vai subir, se vai descer, onde que vai parar, o que vai acontecer. Eu acho que nas próximas lives de segunda-feira, a gente pode fazer exatamente isso. A gente faz replay, a gente pega um ativo, faz replay, e aí a gente vai trabalhando já falando, vai subir, vai descer, para o que vai acontecer, né? Então, pessoal, eu passei um pouquinho aqui do operacional para vocês entenderem. Você vê que eu vou descendo os time frames, vou olhando o que está acontecendo, onde o preço pode ir, pode parar, né? É, assim, sempre eu quero mencionar, não existe nada 100%. O mercado é soberano, entendeu? Pessoal, se vocês gostaram, eu vou pedir um favorzão aí para vocês, né? Aqui, ó, tem 45, só 45 likes aqui. Vamos dar o like aqui, né? E, por favor, se vocês quiserem receber esse material, né, dessa apresentação, vocês se inscrevem no meu canal e mandam uma mensagem para mim que eu vou mandar para vocês, tá bom? É isso aí, mister. Perfeito, garotada. As perguntas ali. Tem pergunta ali, Mendes, não sei se você viu. Ó, qual a sua preferência do mercado? Futuros ou spot? Será que ele foi embora?
Ah, por gentileza, desculpa, meu microfone estava desligado. Meu estimado, tem pergunta no chat do YouTube. Não é? Alexandre, qual sua preferência de mercado? Futuro ou spot? Eu trabalho Ó, chegou com o os dois lanche, pega lá para mercados. Eu mim. trabalho tanto com spot quanto futuro. O spot eu faço mais holding, né? Então, eu trabalho mais a longo prazo. E futuro eu trabalho mais de day trade, eu faço ou swing trade. Outra pergunta é, nesta operação, você movimenta o stop, naquele teu exemplo lá, você movimenta o stop, sim ou não? Eu movimento através do trailing stop. Eu vou, a partir do momento que ele vai começando a fazer topos e fundos ascendentes, eu vou acompanhando com stop, tá? Se ele me tirar da Gostou? operação, eu Pessoal, analiso se eu gost... reentro ou não, né? ótimo. Pessoal, gostaram da aula? Curtiram? Gostaram? Segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, para ele criar a raiz, ele vai apresentar novamente a mesma coisa. Quem topa estar aqui conosco na próxima segunda, nesse mesmo horário, para ele fazer de novo a mesma coisa? E me dizem, vamos? O Benção, eu acho que é interessante falar também o Ó, a seguinte, galera é gostou legal. lá, ó. Fechou. Olha lá, ó. Ó a galera, ó. Geral gostou, hein? Aí sim. Perfeito, então. Meu estimado Fornes, despeça-se da galera e assim a gente encerra. Também já encerro a live, me despeço também. Amanhã tem mais. Cheguem cedo, 9 horas amanhã. Tem treino. Amanhã eu tenho treino, então chego às 9, tá? Terça e quinta tem treino, 9 horas. Excelente. Obrigado, pessoal. Valeu? Valeu. Um abraço a Obrigado, todos. pessoal. Até mais. Obrigado, Abraço a todos. Alexandre, para você. Obrigadão, jovem. Até mais. Boa noite para todos. Até mais. Tchau, Parabéns, tchau. viu? Ficou excelente. Obrigado. Valeu, obrigado.